Ótimo. Bom, primeiro queria agradecer à comissão organizadora e do curso de inverno. É sempre um prazer poder contar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo no nosso laboratório. E é um prazer muito grande contribuir com vocês. Assim, eu sou uma ex-aluna de curso de inverno da USP, então lá em 2006 eu fiz o curso de inverno. Então, toda vez que hoje eu participo dando palestra em vários cursos de invernos aí, Brasil afora, é sempre um prazer para mim poder estar no lado trocado agora, contando um pouquinho da pesquisa. Então, agradeço bastante e muito bom poder falar numa sessão junto com colaboradores tão queridos, a Maristela e o Leonardo. Bom, a Maristela deixou fácil para mim, então ela já deu vários dos conceitos que vão ser importantes para a gente discutir na palestra que eu vou contar para vocês hoje. E o tema que eu trago é o glaucoma, uma doença ocular com impactos que vão além da visão. Então, eu acho que para a maioria das pessoas que estão aqui hoje escutando esse módulo, quando a gente fala em glaucoma, a primeira coisa que a gente pensa é o indivíduo vai ficar cego. E isso é verdade, né? Essa talvez seja o aspecto mais estudado que se tem na literatura para tentar entender a progressão da doença e como que isso pode ser freado ao longo do tempo, impactando da menor forma possível a formação de imagem e a característica de visão dos indivíduos. Mas o que o nosso laboratório faz é estudar o outro lado do glaucoma, que são as alterações no relógio biológico circadiano. E eu pretendo aí com a palestra de hoje que a gente consiga chegar a uma ideia, montar uma ideia juntos do porquê que é importante olhar para a regulação do relógio biológico quando a gente pensa no glaucoma. Então, para começar, a gente pode resgatar algumas das informações que a Maristela já trouxe para vocês de qual é o mecanismo neural que conecta o relógio biológico com essas pistas temporais do ambiente externo. Deixa eu só colocar um apontador aqui. Não consigo colocar um apontador. Vocês enxergam a setinha do meu mouse? Ela aparece, Maria Eduarda? Mexe para eu poder localizar, para ver se. Sim, consigo ver. Sim, tá ótimo. Tá. Então, aqui, olhando para essa imagem, o que a gente pode ver é que nessa região aqui a gente tem uma representação esquemática do olho, e o olho, a partir de um conjunto de células que a gente já vai ver mais em detalhes, que são as células da retina, elas vão formar a estrutura que a gente chama do nervo óptico. E o nervo óptico aqui, ele está sendo representado por essas várias linhas coloridas que a gente pode ver que elas vão para diferentes áreas do sistema nervoso central. Se a gente acompanhar a linha rosa é o caminho neural aqui clássico que vai levar até o córtex occipital, que é o local onde a gente processa e faz a formação da imagem, e isso capacita que a gente consiga enxergar. Mas tem várias outras setas que estão aparecendo aqui, e uma delas, que é a que eu quero mostrar para vocês, é a setinha azul, que parte também da retina, e ela vai para uma outra região, que é o núcleo supraquiasmático, relógio biológico central, que a professora Maristela já apresentou e trouxe bastante informação sobre ele. Então, se a gente der um zoom na retina, o que a gente tem é essa representação aqui. Então, a retina, ela é uma estrutura que faz parte do sistema nervoso sensorial e ela vai ser, a sua principal função é a transdução dos estímulos fóticos para a linguagem que o sistema nervoso entende. Então, as células que vão compor essa estrutura, que é heterogênea, elas vão ter ah, proteínas específicas que vão ser responsáveis por transduzir um estímulo fótico em um potencial de ação. E esse potencial de ação, ele vai ser conduzido através dessas várias tipos celulares aqui, de modo que ele chega nesse último conjunto de células, que a gente chama de células ganglionares da retina, e essas células aqui são neurônios,
E estes neurônios, que os seus corpos celulares vão estar localizados na retina, vão projetar os seus axônios, formando o nervo óptico. Então, são os axônios destas células, destes neurônios aqui, que vão formar todas aquelas projeções neurais que a gente viu inicialmente nesse esquema do caminho neural da retina para o sistema nervoso central. O enfoque que a gente vai dar na nossa aula de hoje, então, vai ser a conexão da retina núcleo supraquiasmático, que é o relógio biológico central, tá? Quando a gente olha, então, para este conjunto de células aqui, que são as células ganglionares da retina, elas são também bastante heterogêneas. Elas não são todas exatamente iguais e elas vão expressar diferentes tipos de proteínas, fatores de transcrição que vão permitir que a gente possa classificar essas células em subgrupos. Dentro desses subgrupos, eu vou destacar uma divisão dessas células, que são aquelas células que vão expressar uma proteína que as capacita serem diretamente fotossensíveis, e um outro subgrupo de células que não tem a capacidade de transduzir o sinal de luz diretamente. Então, essa segunda classe, ela vai receber a informação de transdução do sinal de luz, que vai ser feita pelas estruturas presentes em cones e bastonetes, que são estas células aqui embaixo, que são os fotorreceptores clássicos. Então, o que que a gente faz? O que que a gente tem aqui? A luz incide sobre os cones e os bastonetes. Aqui ocorre a transdução do estímulo luminoso. Esse sinal, agora, através de um potencial de ação, ele passa para esses outros conjuntos celulares aqui, então, células horizontais, bipolares, amáquinas, e chega nas células ganglionares. Só que uma subpopulação dessas células ganglionares também vai ter a função de detectar o sinal de luz e transduzir essa informação para um potencial de ação. Então, em resumo, a gente tem dois tipos de células ganglionares: aquelas que podem diretamente detectar e transduzir o sinal de luz e aquelas que não fazem isso diretamente e dependem dos cones e os bastonetes. Essas que são capazes de fazer a transdução diretamente, elas expressam uma molécula que é uma opsina. E a opsina é a proteína que consegue fazer esta conversão de fótons para um estímulo elétrico. Então, a gente vai olhar agora para esse conjunto de células, que são as células capazes de detectarem luz diretamente no conjunto de ganglionares. Então, quando a gente olha para esta representação aqui, a gente já estratificou, a gente já está olhando para apenas essas células que expressam a opsina, que é chamada de melanopsina. Então, essas células, elas vão ser designadas como do tipo M1 a M6, e essa definição, ela está baseada na expressão de melanopsina, a localização espacial dentro da retina e a presença de alguns fatores de transcrição. E a área do sistema nervoso central na qual esses axônios ele vai chegar lá no sistema nervoso. Então, se a gente observar aqui, na parte de cima, a gente tem várias áreas. Grande parte dessas áreas são núcleos hipotalâmicos, outras áreas já vão fazer parte de tálamo, e outras estruturas do sistema nervoso. E aqui a gente pode ver, esse vermelhinho maior é a representação do núcleo supraquiasmático. Se a gente olha aqui embaixo, a gente vê os subtipos M1, M2, M3, M4, M5 e M6. E a gente pode ver, baseado na cor que está sendo representada no tipo da célula ganglionar, a gente olha para qual é a projeção para essas áreas do sistema nervoso central. Vejam que o tipo M1 é o principal tipo de célula ganglionar que vai fazer projeção para o núcleo supraquiasmático, porque ele está aqui pintadinho de vermelho. E tem uma projeção minoritária, mas são as células do tipo M2 que também chegam aqui no núcleo supraquiasmático. E alguns outros núcleos também vão receber essa projeção do tipo M1. Então, é importante para a gente entender que estas células que são diretamente
fotossensíveis, emitem um sinal, um potencial de ação para diversas estruturas, diversos núcleos hipotalâmicos, sinalizando o tempo externo. Então, durante 12 horas do dia, esse sinal emite uma informação de presença de luz. Durante 12 horas do dia, na ausência de luz, a gente tem ausência de sinalização fótica chegando nesses locais. Tá? Eu vou destacar aqui uma outra área, que a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho, que é a região que chama núcleo supraóptico, que também recebe aí projeção das células intrinsecamente fotossensíveis. Uma outra informação que eu não vou explorar exatamente nesse contexto da nossa aula, mas que eu acho que é válida a gente pensar, é que todas essas células aí que expressam melanopsina, né, células ganglionares, elas vão ser ativadas por luz, mas não por qualquer luz. É uma luz no comprimento de onda do azul. Então, já deixo aí em aberto que o comprimento de onda do azul é o comprimento de onda que faz parte da emissão das telas de computadores, televisão, os smartphones de maneira geral. Então, a gente já consegue pensar que nós não estamos submetidos à luz apenas 12 horas do nosso dia, dado aí a nossa interação aí com a sociedade moderna e esses vários tipos de equipamentos que a gente utiliza. Então, onde entra o glaucoma nessa história, né? Então, o glaucoma, ele é uma doença que ela é neurodegenerativa progressiva. E essa neurodegeneração, ela é exclusiva, seletiva das células ganglionares. Então, todas as outras camadas de células da retina, elas não sofrem nenhum tipo de resposta neurodegenerativa, enquanto que as células ganglionares, que são a principal conexão da retina para as várias áreas do sistema nervoso central, essa área, sim, ela vai ser acometida por processos neurodegenerativos. A neurodegeneração, neste caso, ela vai acontecer em função de um aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular, ele acontece muitas das vezes por um acúmulo de líquido na região bem anterior do olho. Esse líquido ele chama humor aquoso. Quando esse líquido se acumula nessa parte anterior do olho, ele acaba fazendo uma pressão mecânica sobre as estruturas posteriores, que fazem parte do olho, e a principal estrutura posterior que a gente tem ali são as células ganglionares da retina. Então, a gente pode ver aqui, isso é um gráfico que mostra a pressão intraocular. A gente usa um modelo animal que desenvolve glaucoma de maneira progressiva, de forma muito similar do que acontece nos seres humanos. E a gente vê aqui os animais controles ao longo do tempo, né, das idades dele. Então, a cada 3 meses, a gente faz uma medida de pressão intraocular. E esses animais apresentam valores próximos do basal, enquanto que os animais que desenvolvem glaucoma espontâneo, ao longo dos meses, a pressão intraocular deles aumenta. Quando esses animais têm 12 meses de idade, ali na faixa de meia idade, a gente observa aqui uma histologia da retina e a gente vê que, de fato, a camada de células ganglionares ela foi inteiramente alterada. Então, a gente tem morte das células ganglionares, por consequência, né, você interrompe a sinalização do sistema nervoso central. Isso é o que explica os pacientes perderem a visão e é o que vai estar relacionado com o que a gente vai observar com a relação dos ritmos biológicos. Então, a pergunta do nosso grupo era se as células ganglionares da retina elas vão ser alteradas, vão sofrer morte em função da neurodegeneração, e parte dessas células vão emitir projeções para o núcleo supraquiasmático. Muito provavelmente esse indivíduo vai apresentar comprometimento não apenas visual, mas também um comprometimento da regulação dessa homeostase preditiva que a Maristela conversou com vocês. Então, assim, qual que é a consequência dessa doença ocular quando a gente pensa na regulação da fisiologia do indivíduo acometido pelo glaucoma? Então, a gente já sabe que o modelo básico é esse, né? A estrutura básica da organização circadiana, né? Então, o núcleo supraquiasmático recebendo o estímulo fótico via trato retina hipotálamo, ocorre toda uma sincronização pelo mecanismo molecular, sinais de saída do núcleo supraquiasmático vão levar
ao controle de uma série de parâmetros. Então, cortisol, temperatura e a própria atividade e repouso vão ser parâmetros que vão ser modulados pelo relógio biológico central. Então, a gente começou a nossa pergunta por aí. Vamos ver como é que acontece com a regulação dos parâmetros de temperatura, atividade locomotora e ritmo de cortisol nestes animais que apresentam glaucoma. Primeiro, a gente foi para a literatura. Vamos ver o que tem na literatura de glaucoma em ritmos biológicos. Então, tem dois trabalhos que mostram esses parâmetros em pacientes que apresentam glaucoma. O primeiro parâmetro que foi avaliado nesses pacientes foi a duração do sono. Então, aqui a gente tem um paciente, um grupo de pacientes que eles têm glaucoma progressivo. Isso significa que a pressão intraocular nesses indivíduos ela não consegue ser controlada pelo uso dos medicamentos clássicos para o tratamento da pressão intraocular. Então, eles foram classificados como pacientes com glaucoma progressivo. A pressão intraocular está aumentando progressivamente e os danos associados à neurodegeneração da retina também estão progressivos. E tem aquele grupo de pacientes que tem um glaucoma sob controle. Então, está estabilizada a pressão intraocular. Então, esse paciente ele tem um melhor controle da progressão da doença. Quando a gente compara a duração do sono desses pacientes, a gente vê que os pacientes que têm o glaucoma controlado, eles têm uma maior duração do sono em relação aos pacientes com a doença progressiva. Não trouxe aqui, mas além da duração do sono, a qualidade do sono ela também é alterada. Só quis destacar isso porque foi uma das perguntas aí que vocês fizeram para Maristela, não só a qualidade do sono, a duração do sono, mas a qualidade do sono também vai ser extremamente importante e é um outro parâmetro que sofre alteração em resposta à neurodegeneração retiniana. Outro parâmetro que foi mensurado aqui foi a temperatura corporal circadiana. Então, a gente tem que a linha verde é o paciente, é o indivíduo que não tem glaucoma, então é o controle. Azul, paciente com glaucoma estável, e vermelho, paciente com glaucoma avançado. Se a gente olha para as três curvas, nitidamente elas são curvas diferentes, e a gente observa que o perfil circadiano da temperatura, ele é alterado principalmente com redução na amplitude no paciente que tem glaucoma progressivo. Quando esses pacientes, eles foram tratados com melatonina, então a ideia aqui era, se essas alterações de sono e temperatura corporal elas são alterações rítmicas nesses pacientes. Se a gente tratar com melatonina, que é um conhecido hormônio com ação cronobiótica, né, capaz de levar à sincronização e colocar em alinhamento os vários órgãos e os tecidos, né, num tempo único, será que a gente melhora alguns desses parâmetros? Então, foi feito um tratamento com melatonina nesses pacientes e a gente viu que a amplitude da temperatura corporal, ela aumenta quando comparado aos pacientes que não foram tratados com melatonina, somente para o grupo dos indivíduos que apresentavam glaucoma, a pressão intraocular em níveis controlados e não para aqueles que tinham a doença já num estágio mais avançado da progressão. Então, esses dados aqui da literatura colocavam a gente numa situação em que, de fato, a gente conseguia mapear alterações nos ritmos biológicos nos pacientes com glaucoma, mas a gente não consegue entender exatamente qual é o mecanismo que estaria relacionado com essas alterações. Então, o que a gente fez? Nós avaliamos a temperatura corporal e a atividade locomotora em animais, naqueles mesmos animais que eu mencionei que desenvolvem glaucoma de maneira espontânea e progressiva, e a gente fez dois desenhos experimentais. O primeiro, os animais eles eram mantidos em ciclos de claro e escuro. Então, está representado aqui pelo primeiro gráfico de atividade locomotora e esse terceiro gráfico, que é o gráfico da temperatura corporal. A pergunta aqui era a seguinte: eu quero saber se a sincronização do parâmetro ela está comprometida no camundongo que tem glaucoma. E a segunda pergunta era
saber se o mecanismo que gera os ritmos biológicos ele estava alterado no glaucoma, porque a geração do mecanismo molecular ela é endógena, independente do ciclo de claro-escuro, que o ciclo de claro-escuro vai levar à sincronização desse mecanismo. Então, a gente conseguiria aqui trilhar um caminho se a alteração era em função da redução da entrada do estímulo luminoso para o núcleo supraquiasmático, ou se a neurodegeneração da retina ia impactar o funcionamento do mecanismo molecular endógeno. Então, a gente conseguia discriminar essas duas coisas se eu avaliasse os animais em ciclo de claro-escuro ou em escuro constante. O que a gente observou é que o ritmo ele não era alterado nem em ciclo de claro-escuro, nem em escuro constante, mostrando que o mecanismo que gera os ritmos biológicos, de alguma forma, ele estava preservado, e mesmo a sinalização fótica, mas que a atividade locomotora ela tinha uma diminuição da amplitude muito grande nos animais que eram mantidos em ciclo de claro escuro, enquanto que a temperatura corporal não teve nenhuma alteração nesses animais. Quando eu coloco os animais em escuro constante, a diminuição da amplitude ela se mantém na atividade locomotora e a gente observa agora uma diminuição na amplitude no ritmo de temperatura corporal. Então, esses resultados, eles apontavam que, de alguma forma, a informação de luz continuava chegando no núcleo supraquiasmático, porque a gente tinha uma resposta de sincronização na presença do ciclo de claro-escuro, mas que o mecanismo que gera os ritmos biológicos, de alguma maneira, apresentava algum tipo de comprometimento, uma vez que, na ausência da pista fótica, eu permanecia observando alterações na atividade locomotora e o perfil de temperatura corporal também apresentava redução da amplitude. Então, agora a gente tinha um modelo onde nós poderíamos explorar mecanisticamente quais eram as alterações no núcleo supraquiasmático desses animais. Então, o que a gente queria buscar ali? Então, aqui a gente tem uma figurinha representativa, mostrando a localização do núcleo supraquiasmático, esses dois pontinhos vermelhinhos aí. Então, ele é um núcleo que apresenta aí aproximadamente 20 mil neurônios. Logo aqui embaixo, a gente tem uma representação das projeções que chegam nas subdivisões do núcleo supraquiasmático. Então, a Maristela mostrou para vocês que tem uma região que é a região core, né, a ventrolateral e a região dorsomedial, sendo que na região ventrolateral é o local aonde chega o input de luz vindo da retina. Então, se a gente olhar nesse outro desenho aqui, então o que a luz faz no núcleo supraquiasmático? Então, quando a luz atinge as células ganglionares da retina positivas para melanopsina, esses neurônios chegam ao núcleo supraquiasmático. Aqui a gente tem liberação glutamatérgica sobre os neurônios da região ventrolateral. Esse sinal de glutamato, ele vai levar uma cascata de sinalização. Não vou nem entrar em detalhes dessa cascata, mas a resposta final dessa estimulação glutamatérgica aqui, ela vai induzir aumento da transcrição dos genes PERRAS. Então, o aumento de PERRA, a gente diz que é o sinal induzido pelo pulso de luz, então, pelo estímulo de luz. Então, quando a luz chega, aumenta a transcrição de PER, e o PER agora vai interagir naquela maquinaria molecular, que a Maristela já explicou para vocês, modulando ali a resposta de clock e bimol sobre as regiões EBOX que vão induzir a transcrição dos genes do relógio. Então, esse mecanismo é um mecanismo básico no qual a luz leva ao reset do relógio e, por isso, esse mecanismo vai estar sincronizado ao ciclo de claro e escuro. Então, o gene P é um gene induzível por luz. O neuropeptídeo VIP, que a Maristela também falou, é um gene que vai responder com o aumento da sua transcrição em resposta à luz, assim como o Cefos, que vai ser um marcador de atividade desses neurônios. Então, tendo esses
principais genes em mente, nós fomos fazer uma análise do transcriptoma do núcleo supraquiasmático. Então, esse trabalho foi feito em colaboração com o Leonardo Assis, e o que a gente avaliou foi, a gente comparou os genes entre o grupo dos animais que tinham glaucoma e os animais que não tinham glaucoma. Então, a primeira coisa que a gente viu é que 95 genes, eles eram diferencialmente expressos, sendo que 70 deles tinham regulação negativa, 25 tinham regulação positiva. Então, a gente pegou esses genes diferencialmente expressos e a gente foi olhar quais eram os processos biológicos que estavam relacionados a esses genes. E o que a gente observa é que existia uma regulação negativa de genes relacionados à geração dos ritmos biológicos. Então, a gente passa a observar o que acontece com o ritmo biológico desses animais. E, além disso, a gente viu que, né, nesse pontinho que logo no cantinho superior aqui, é o VIP. A gente viu que este gene, ele era um dos que tinham a maior regulação negativa então, no núcleo supraquiasmático desses animais. E, como eu mencionei, esse gene é um dos principais genes induzíveis por luz no núcleo supraquiasmático. Então, a primeira coisa que a gente fez é validar a, a resposta do mecanismo molecular do relógio. Então, a gente avaliou os genes PERS 1 e 2, reverb alfa e também bimol, não trouxe aqui a imagem dele, e a gente foi olhar o que acontecia, o que acontecia com o perfil circadiano, né, o perfil rítmico desses genes, quando eles estavam, os animais submetidos a ciclos de claro e escuro. Então, linha preta, animal controle, linha vermelha, animal com glaucoma. Então, a gente observa que o gene PER1, ele perde o ritmo e tem uma redução muito significativa da amplitude, enquanto o gene PER2, ele tem um aumento de amplitude e a manutenção do perfil oscilatório desse gene. E para o gene reverb, a gente também observou uma perda do perfil oscilatório com redução de amplitude. Então, a gente consegue aqui mapear pela primeira vez quais eram os mecanismos moleculares que seriam capazes de explicar os fenômenos, os fenótipos de alteração rítmicas nos pacientes com glaucoma. Uma vez que estes genes estavam alterados e que a gente tinha um comprometimento molecular do relógio, a gente queria entender por que ainda que esses genes tivessem modificações, a sincronização pelo ciclo de claro e escuro ainda estava presente. Então, a gente olha na literatura um trabalho que utilizou um modelo de indução de aumento de pressão intraocular por estímulo com laser. Essa estimulação com laser de forma crônica, ela leva esse laser, na verdade, ele é colocado sobre o olho dos animais. Isso gera uma alteração no funcionamento ocular que induz ao aumento da pressão intraocular. Então, esse modelo é capaz de mimetizar as alterações que acontecem no glaucoma, e foi avaliado aqui as características das células ganglionares. Então, o que a gente observa nessa primeira imagem é um marcador de célula ganglionar, então ele marca qualquer tipo de célula ganglionar. Então, a gente vê que neste modelo de aumento de pressão intraocular, eu tenho diminuição do número de células ganglionares, mostrando que, de fato, há morte dessas células quando eu tenho aumento da pressão intraocular. Aí foi feita uma avaliação agora só das células ganglionares que são positivas para melanopsina. Então, a gente compara controle com modelo de aumento de pressão intraocular e também tem uma diminuição do número de células positivas para melanopsina. Mas aí foi estratificado para os diferentes tipos de células ganglionares que expressam melanopsina. E a gente volta naquele slide inicial, que é apenas o subtipo M1, parte do subtipo M1, projeta para o núcleo supraquiasmático. Então, eles avaliaram exatamente as projeções do tipo M1. E foi visto que as células que são positivas para melanopsina do tipo M1, elas não
tem alteração na imunomarcação quando compara os animais com alta pressão intraocular e os animais controles. Esse dado, ele é um dado que sugere que estas células que expressam a melanopsina, elas são mais resilientes ao insulto de morte, ao insulto, ao estresse celular, do que as demais células, uma vez que não foi observada alteração nessas células. Esse dado, ele de fato ajudou a entender um pouco os nossos resultados com os animais em ciclos de claro escuro, porque essa poderia ser uma explicação de que a projeção neural da retina, ela permanece funcional até o núcleo supraquiasmático. Então, a gente foi olhar novamente para os dados do transcriptoma, tentando buscar aqueles processos biológicos que tinham sido alterados, de modo que eles pudessem explicar o porquê que o núcleo supraquiasmático tem modificação do mecanismo molecular, se a projeção que chega até lá, vindo da retina, parece estar preservada. Então, a gente viu que o CFOS, que é um marcador de atividade neuronal, ele estava aumentado no núcleo supraquiasmático dos animais que têm glaucoma. Então, aqui são as barrinhas vermelhas. O que poderia estar indicando que o sinal fótico, de fato, ele permanece chegando ao núcleo supraquiasmático. E ainda, nós mapeamos o aumento de um gene, esse WS1, nos animais, no núcleo supraquiasmático dos animais que têm glaucoma, e esse gene é um gene que está associado com resposta neurodegenerativa. Então, aqui a gente abre uma linha de investigação que está em curso nesse momento, se há traço de neurodegeneração no núcleo supraquiasmático, e esse fenômeno seria classificado como uma degeneração transsináptica. Então, as células da retina levando, né, conduzindo sinais de morte celular para o núcleo supraquiasmático. Esses dados a gente ainda está trabalhando, eles fazem parte aí do projeto de uma das doutorandas do grupo. Então, se a gente sabe que, beleza, paciente que tem glaucoma tem alteração de parâmetros rítmicos, a gente já conhece alguns dos mecanismos associados à geração do mecanismo molecular do relógio, a gente volta de novo para a literatura e fomos observar se existia algum outros parâmetros que estariam sob controle do núcleo supraquiasmático, além dos de temperatura e qualidade do sono. Então, uma das projeções, uma das referências do núcleo supraquiasmático vai ser para o núcleo paraventricular, também no hipotálamo. O núcleo paraventricular é uma região no hipotálamo bastante interessante do ponto de vista da regulação de respostas homeostáticas, porque esse núcleo ele é uma região bastante heterogênea também, e ele vai emitir projeções neurais para várias áreas do sistema nervoso central, controlando uma série de parâmetros, tanto neurais quanto hormonais. E uma das principais sinalizações vai ser do núcleo paraventricular para a hipófise. E na hipófise vai haver o controle de uma série de neurohormônios. E esses neurohormônios, então, por terem essa projeção do núcleo supraquiasmático sobre esse eixo, eles vão ser temporalmente modulados. Então, a gente viu que entre esses hormônios que são produzidos na hipófise, o cortisol era um dos hormônios em que pacientes portadores de glaucoma apresentavam alteração na secreção rítmica de cortisol. Então, a gente, de novo, foi analisar quais eram os comprometimentos que poderiam estar atrelados a essa modificação no núcleo supraquiasmático que poderiam impactar na regulação da concentração de cortisol. Então, o que a gente olha inicialmente? A imunomarcação de VIP. Então, VIP, só relembrando, é o que está na região ventrolateral do núcleo supraquiasmático e que recebe a sinalização de luz vinda da retina. Animais com glaucoma apresentavam uma redução da imunomarcação de VIP no núcleo supraquiasmático e o neuropeptídeo AVP, que é o principal neuropeptídeo agora de saída do núcleo supraquiasmático, então os neurônios VIP
são os neurônios que vão projetar lá para a região do núcleo paraventricular. A gente observava aqui uma mudança na fase. Vejam que o pico de expressão de AVP, ele está deslocado do início da fase de atividade, né, do início da fase de claro, para o meio para o fim da fase de claro nos animais que apresentam glaucoma. Então, esses dados, eles já eram indicativos de que os sinais de saída do núcleo supraquiasmático poderiam estar comprometidos. E aí, de fato, a gente avalia, então, a expressão de AVP no núcleo paraventricular, a expressão de CRH, que vai ser o principal aí, neurotransmissor responsável pela modulação da secreção do hormônio na glândula hipófise. Então, a gente tem redução de AVP no animal com glaucoma, redução de CRH, somente no ZT, né, no horário do ciclo de claro, no horário da fase de claro do ciclo de claro escuro. Quando a gente olha para o receptor de CRH na hipófise, a gente também tem uma redução da amplitude do perfil rítmico do receptor e uma mudança na fase também do pico de expressão. Temos perda do perfil oscilatório da PONC, que vai ser o precursor que vai dar origem à ACTH, e o ACTH, sim, sendo o principal sinalizador na glândula adrenal para a secreção de glicocorticoides. E quando a gente olha para o ritmo de glicocorticoide nos animais que têm glaucoma, a gente observa, então, uma redução da amplitude e alteração de mesor nesses animais, demonstrando que essa redução na, na amplitude, ela está relacionada com todo esse mecanismo que está down regulado no eixo hipotálamo-hipófise adrenal nos animais portadores de glaucoma. Tá? Aí o que a gente queria observar também era agora uma projeção que viesse da retina que fosse independente do sinal chegando no núcleo supraquiasmático. Então, tudo que a gente viu até aqui eram as respostas em função da alteração do núcleo supraquiasmático. Mas a gente quis olhar para um outro mecanismo que ele não passasse pela modulação, não fosse somente da modulação do núcleo supraquiasmático. Então, a gente olhou para um circuito que é o circuito da célula intrinsecamente fotossensível na retina, sinalizando para o núcleo supraóptico, que também é projeção melanopsina positiva, também é do tipo M1, mas ela é independente do núcleo supraquiasmático. Então, essa sinalização neural que passa pelo núcleo supraóptico, ela vai percorrer um caminho multisináptico, que a gente observa do lado de cá. Esse caminho multisináptico, em última instância, ele vai levar à inibição da sinalização noradrenérgica no tecido adiposo marrom. Então, na presença de luz, a gente teria diminuição da atividade termogênica nesses animais, enquanto que na fase de escuro, que é para roedores, é a fase de atividade, a gente teria um aumento da atividade termogênica, ou uma vez que a inibição da sinalização noradrenérgica por luz não estaria presente. Então, a gente falou, beleza, vamos olhar então o que acontece no tecido adiposo marrom desses animais quando o animal apresenta glaucoma. Fizemos também análise de transcriptoma desses animais. Tá bem pequenininho aqui, eu sei que vocês não estão conseguindo ler, mas aí vocês acreditam no que eu vou contar para vocês. Então, aqui a gente tem no núcleo, no tecido adiposo marrom, também alteração do perfil rítmico nos animais. Apareceu alteração, tudo isso aqui que eu estou falando é down regulação, diminuição da via de sinalização através de TGF-beta. TGF-beta é uma citocina com perfil anti-inflamatório, que ela está relacionado com a redução da resposta termogênica. E a gente tem aqui, ó, alteração em processos relacionados com a biossíntese de lipídio.
E também apareceu alguns enriquecimento de processos biológicos de genes associados a ciclo celular, indicando parada de ciclo celular e o que seria uma diminuição da capacidade proliferativa da, dos adipócitos. Então, primeira coisa, de novo, a gente validou o perfil rítmico dos genes do relógio. E, mais uma vez, a gente observa que os animais que apresentavam glaucoma tinham alteração do perfil oscilatório dos genes do relógio, tanto do gene PER1 quanto do gene PER2, do gene bimol e do gene reverb. Essas alterações, elas são variadas, se a gente observar aqui, tem genes que tiveram diminuição de amplitude, outros tiveram alteração de fase, alteração de mesor, mas o importante pensar é que o sinal sincronizador, né, que leva à sincronização do mecanismo molecular no tecido adiposo marrom, também estava alterado nesses animais que têm neurodegeneração no olho, né, nas células ganglionares da retina. Depois a gente foi, então, tentar entender a resposta funcional desse tecido. Então, aqui a gente tem uma histologia do tecido adiposo marrom, ambos aqui são do tecido adiposo marrom. No primeira imagem, a gente tem um animal controle e na segunda, o animal com glaucoma. A histologia do animal com glaucoma, ela é o típico que a gente esperaria do tecido adiposo marrom de um animal jovem. Alta densidade de gotículas multiloculares no tecido adiposo marrom, alta concentração de mitocôndria. Esse fenótipo que a gente está olhando aqui, ele é característico de um tecido adiposo marrom ativo. Só que o que a gente esperaria nesses animais, que são animais de 12 meses, é que eles não apresentassem mais esse fenótipo de atividade do tecido adiposo marrom. Essa imagem aqui, ó, aumento do depósito de gordura, um fenótipo mais parecido com o branco, era o que a gente esperaria para esse tecido. Então, embora surpreendente, isso nos levava a crer que, de fato, o tecido adiposo desses animais poderia estar com a capacidade termogênica aumentada. A gente faz uma análise termográfica e a gente vê que, de fato, a temperatura do tecido adiposo marrom dos animais com glaucoma é superior à dos animais controles e que, de fato, a proteína UCP1, que é a responsável pela produção de calor no tecido adiposo marrom, ela tem uma amplitude muito maior do que nos animais controles, aí indicando que, de fato, a capacidade termogênica dos animais com glaucoma, ela estava modificada em função da resposta neurodegenerativa. E, por fim, a gente vê as respostas metabólicas nesses animais, então a gente faz análise de calorimetria indireta e avalia os parâmetros da razão de VO2 por O2 e o Energy Expenditure desses animais em condição de termoneutralidade, e a gente observa modificações muito sutis no gasto energético, mas quando esses animais são desafiados por um estímulo de frio, que vai induzir a ativação do tecido adiposo marrom desses animais, a gente observa que a gente tem um aumento na amplitude do RER, com modificação no pico da curva do Ré em desafio térmico, e a gente também tem um aumento do gasto energético desses animais, que é compatível aí com as modificações que a gente tinha mapeado anteriormente. Então, para a gente fechar, que é importante a gente ter em mente e levar aí como principal informação da palestra que a gente fala hoje, é o quão importante é a conexão que o núcleo supraquiasmático faz e o quão fundamental para o funcionamento adequado dos vários órgãos que a gente avalia de maneira sistêmica, quando a gente pensa na regulação homeostática, e que a Maristela falou lá no iniciozinho da aula dela, com essa característica preditiva. Então, o sinal que vem da retina
linfótico chegando ao núcleo supraquiasmático e esse núcleo supraquiasmático sendo sincronizado, emitindo seus sinais de saída de maneira coerente para as diversas outras células, ele vai colocar esse indivíduo em alinhamento temporal. E quando esse alinhamento temporal ele é comprometido, a gente pode ver que diversas alterações, sejam elas metabólicas ou neuroendócrinas, elas vão ser fatores que vão contribuir para a desorganização sistêmica desse indivíduo. Então, no nosso caso, a gente tem mecanisticamente alterações que podem ser diretas via núcleo supraquiasmático ou indiretas passando por outros núcleos. Aqui nós medimos um, mas a gente viu ali a infinidade de possibilidades para diversos parâmetros que a gente podia ter avaliado, dada as projeções que saem da retina, chegando nas regiões hipotalâmicas. Então, esse aqui é o time do laboratório e os estudantes que contribuem de maneira muito importante aí para a realização desse trabalho. Trabalham duro, trabalhar com ritmos biológicos não é simples, né? Fazer essas coletas circadianas são bastante trabalhosas. Agradecimento aí às agências de fomento. Para quem tiver interesse, está aqui o QR Code que vai para o Instagram do laboratório. A gente sempre tenta postar bastante atividade que a gente se envolve. E, claro, sem dúvida, agradecer aí os colaboradores, que sem eles, né, a gente não caminha com tanto sucesso, né? Trabalhar em equipe, poder ter a oportunidade de conversar sobre as nossas hipóteses, levantar novas perguntas, isso aí só é possível quando a gente tem colaboradores tão valiosos. Então, tá aqui a lista de algumas das pessoas aí que contribuíram com o desenvolvimento desse trabalho. Então, acho que era isso. Fico à disposição aí para perguntas e também depois, quem quiser entrar em contato por e-mail, Instagram, tá? Fiquem à vontade.